sistema de magia antigo e bastante laborioso, que busca alcançar rapidamente a evolução espiritual do mago. Este é o Mundo Freak Confidencial sobre a magia de Abramelin. Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje, galera, a gente vai falar sobre algo muito legal que acho que a gente, na verdade, vai estar dando abertura aí pra mais episódios. Na verdade, a gente tá sempre dando muitas aberturas. Você acha que isso é meio estranho? Mas essa seria a primeira parte de uma cambada de cast que a gente vai fazer aqui sobre magia prática, né? A gente não vai ensinar aqui como você invocar Beelzebub ainda, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente tem aí de prático nesse ocultismo e tal. E também pode ser encarado como uma pequena introdução a um cast mais geral que futuramente a gente for fazer para introduzir também aos outros métodos cientificamente práticos da magia. E para me ajudar nisso, a gente tem aqui Jonathan. Por favor, se apresente. Opa, tudo bem? Jonathan, chegando aqui pra, sei lá, conversar um pouco com os freaks e mandar um pouco do meu conhecimento. Olha aí, olha aí. E também, que não pode deixar de faltar em qualquer cast de ocultismo, tem que estar ele aqui, Marcos Keller. Olá, gente. Estou aqui mais uma vez pra falar mais umas coisas e cagar algumas regras. Existe cagar regra em magia, Marcos Keller? Cara, eu acho que é só o que existe. Todo mundo fica cagando e cagando e cagando regra. Não é assim que faz, é desse jeito. Eu invoquei certo. Não vou invocar Beelzebub, mas vou invocar o primo dele, Asmodeus. O sobrinho dele, Amdúcias. Achei dessas coisas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então, antes da gente começar, eu gostaria de deixar aqui um aviso bem claro, assim. Eu sei que muita gente não gosta desse tipo de assunto, principalmente por causa de seu credo. E a gente gostaria de falar, na verdade, em que, por favor, seja bem-vindo. Escute o episódio, mesmo se você acha as coisas meio estranhas. Porque uma coisa é o seguinte, galera. Você pode até não concordar, mas eu acredito que a partir do momento em que você conhece algum assunto, você acaba matando pela raiz uma coisa muito feia, que é o preconceito. Porque o preconceito, ele é alimentado pela ignorância, né? São dois irmãos muito feios que andam de dois lados. Então, no momento em que você passa a aprender um pouco mais sobre o outro lado, o lado daquele cara que você não conhece, né? Então, pras mães aí que estão queimando cardinha de guia, por favor, parem e escutem um pouquinho mais de Mundo Freak, por favor. Pois é, tem que escutar, tem que abrir a cabeça pra isso, porque realmente, uma vez que você começa a aprender as coisas, que você tem um certo preconceito, que a partir da sua cultura já é algo que é lhe proibido, a sua mente começa a expandir, você começa a ficar aberto a mais coisas e também é uma coisa de respeito. Você começa a respeitar mais as demais crenças, as demais pessoas que têm outras crenças diferentes do que aquilo que você cresceu junto, aquilo que seu pai te ensinou, sua mãe te ensinou, ou até mesmo o Brasil sendo considerado um estado laico, nós sabemos que ainda tem uma grande parte das escolas, dos colégios, que pregam ainda um tipo só de... cai somente ali no cristianismo, infelizmente, hoje em dia. Na verdade, a gente não pode nem culpar muito, porque assim, o Brasil, ele teve uma influência católica muito forte, né? Hoje em dia a gente tem aí a abertura de novas religiões, porque o Brasil, ele é esse berço cultural, né? E tem muita gente, hoje em dia o protestantismo tá crescendo bastante, né? As religiões afro-brasileiras também, mas a gente ainda tem muito dessas amarras bem cristãs. Então, muito provavelmente, quando a gente começar a falar sobre invocação ou coisas nesse sentido, isso pode pegar um pouco mal pra certa galera que não conhece
conhece, não sabe o que a gente tá falando, mas eu tenho certeza que no decorrer do cast a gente vai desmistificar muito desse lado. Apesar de que a gente vai entrar num assunto aí que ele é uma corda bamba muito sinistra, mas eu vou introduzir ele mais pra frente na minha dúvida. Deixa só eu cooperar com uma fala de vocês aí, que é um ótimo lugar pra começar também, falando sobre Abramelin, porque ele não se diz uma coisa oculta no sentido negativo, sabe? Não é uma goetia, não é uma magia do caos, que é a moral, não é uma coisa pesada. Na verdade, ela é muito ligada ao lado divino, por isso o nome de magia é sagrada, né? Então, se você é preconceituoso com esse mundo do oculto, na verdade, é um ótimo lugar pra você começar. Tanto é que fala de Deus de começo a fim. Correto, eu acho muito interessante começar por aqui. Olha. Isso aí, cara. E tem coisa aí no cast que vai... Eu já vi e vai explodir cabeças aí quando for comentado isso. Mas, antes de qualquer coisa, eu acho que é bom a gente começar. Vamos pro cast. Então vamos lá, antes de mais nada é bom a gente falar que quando a gente está falando resumidamente de Abramelin, a gente na verdade está falando do livro da Sagrada Magia de Abramelin, conforme passado por Abraão, o judeu, para seu filho Lameque. E é bom começar já, antes de mais nada, eu sei que a gente está fazendo muitos adendos antes de entrar exatamente no assunto, mas é porque ele realmente pede para que haja algumas explicações. Primeiro de tudo, a gente não está falando do mesmo Abraão bíblico, a gente está falando de um Abraão qualquer na história. Alguém que se intitula Abraão, na verdade, né? Exatamente. E eu noto que eu tô lendo um livro muito bacana do tarô cabalístico, que foi até presente do queridíssimo Marcos Keller, e ele tem uma introdução que eu não lembro do autor, não lembro, mas eu posso deixar aí a indicação pra vocês nos links, se você quiser comprar e tal, mas ele começa o livro de uma maneira muito interessante, que já começa com um tapa na cara, que ele fala que a maioria dos textos ocultistas, hoje, os textos mais recentes, não esses, né? Apesar de que esses talvez entrem um pouco nessa ciranda, e o Marcos vai até confirmar ou não concordar, e ele vai dar o posicionamento dele. Mas a maioria desses textos, que principalmente a gente vai falar não só aqui nesse episódio, como também nos próximos, né? Eles vão se afirmar, né? Eles vão se autoafirmar como textos da antiguidade, né? Como às vezes até remetendo ao Egito, às vezes até mais antigos, mas a datação deles é bem mais recente do que eles afirmam ser. O que talvez pode levar a crer que a galera que tava meio que compilando essas coisas, eles acreditavam em que, conforme a antiguidade da coisa né? É diretamente proporcional ao quanto ela é, né? A importância, né? O quanto ele é correto, né? Então é um pouco daquele pensamento que o que vale é aquele conhecimento antigo, oculto, que é passado de geração em geração por séculos. Às vezes o conhecimento até é de forma meio oral, ou de forma, sei lá, entre runas, entre magos, e de família em família, mas na hora quando a gente for pegar esses textos que são registrados mesmo, eles não são textos tão antigos. Pelo menos, óbvio, eles são antigos, mas talvez não tão antigos quanto eles afirmam ser. E eu pergunto pro Marcos, você muito provavelmente já sabe disso, mas eu gostaria de reafirmar que não tem qualquer importância. Pelo menos no meu posicionamento, eu acho que isso não tem qualquer importância. Isso não diminui ali a carga que o texto pode vir a ter. Não diminui ali o posicionamento, sei lá, espiritual que ele está tendo e tal, do ensinamento. Não quer dizer que o texto precisa ter aí 2.000, 3.000 anos para que ele seja realmente uma coisa talvez bacana, uma egrégora que é utilizada muito. Não sei, o que você acha, Marcos? Isso é uma coisa bem curiosa, né? A idade, normalmente, ela é usada para você cria um histórico para dar uma jurisprudência pro teu texto, pro teu fundamento.
Testamento. Isso é muito comum. Por exemplo, se você pegar os evangelhos mesmo, você vê que Jesus, ele, apesar de mitologicamente falando, ele não ser filho de José, ele ser filho de Maria, porque ele seria filho de Maria com o Espírito Santo, né? Seria filho de Maria com Deus. A linhagem dele é dado como a linhagem de José, porque a linhagem de José descende do rei Davi. Então era para dar realeza à figura do Cristo, mesmo ele talvez, né, mesmo para a tradição, ele não sendo filho direto de José. A mesma coisa acontece com os textos. Você faz isso para dar uma jurisprudência para ele. Isso foi muito necessário por muito tempo, mas eu acredito que na modernidade não é tão necessário nesse momento que a gente vive agora. Porque o ocultismo geral, ele é um humanismo, né? E não precisa ter sido dado por um anjo que desceu na terra e escreveu com seus olhos de fogo na parede de mármore. Não, isso é desnecessário. Basta que o ser humano tenha tido a iluminação necessária para perceber que aquilo é bom para ele, bom pro outro, bom pro mundo e vai ajudar a desenvolver tanto ele quanto o outro. Isso é uma coisa interessante que às vezes a gente deixa passar. Mas como ele ainda tá no âmbito do místico, torna-se muito necessário ter essa coisa sagrada, né? Eu acho que durante o cast a gente vai falar um pouco sobre o Crowley também. O Crowley, ele sempre falou que não é importante se existem ou não essas coisas imateriais. A questão é que elas funcionam. Isso é mais relevante do que tudo. E até quando ele foi ditado para ele o livro da lei, que eu espero que a gente faça um cast a respeito disso, ele disse que o nome do espírito era Aiwass. Aiwass dá pra você traduzir do inglês como eu fui, né? Eu era, uma coisa ainda que traz do eu dele. E ele, como um professor de inglês e de artes, né, que ele tinha essa tradução, tem muito dessa jogada. Na verdade, não interessa se foi um espírito que ditou ou se foi ele que criou. A questão é, o bagulho é funcional e tem algo de bom pra ensinar. Olha que bacana. E aí, Jonathan, você conhecia um pouquinho disso tudo que a gente vai falar agora? Qual é a sua história? Foi nos 30 minutos que eu pedi pra você ler a pauta correndo? Quando que você tem esse conhecimento desta arte mística? Sobre Abramelin, então, na verdade eu só ouvi um pouco sobre a experiência que o Frater Goya, se eu não me engano é até aqui de Curitiba, que eu sou de Curitiba, pessoal, sou de Curitiba, que ele fez o ritual de Abramelin e ele me explicou sobre o que era feito, para que servia, e nisso que eu soube primeiramente sobre o ritual de Abramelin. Não tinha conhecimento ainda sobre o livro, tive conhecimento agora em estudos e até nessa meia hora de total de pauta que você me deu aqui para estar estudando. Mas é algo que realmente é algo que é pro seu bem, é para elevar o espiritual da pessoa, para ela chegar a um novo patamar. E são coisas ali que vão ser colocadas aqui no cast que realmente eu acho muito válidos e que eu, na minha crença, eu não tiro crédito de tudo isso que vai ser visto, porque realmente é algo que faz sentido pra mim. Então vamos lá, né? Esse livro, ele é um grimório, como talvez aí os RPGistas adoram, um livro de magias, que ele é formado por uma espécie de novela epistolar, né? Pra quem não sabe, uma epístola, principalmente pra nova juventude, que não tem nenhum contato com o correio, né? É uma carta, né? É uma talvez não uma narrativa, mas talvez uma conversa, né? Mensagens em si, de maneira a conversar com o leitor, tal qual, acho que eu tô falando muita besteira aqui, acho que os professores poderiam me matar. Mas é uma carta, galera. É como se a pessoa estivesse escrevendo uma carta para alguém, esse alguém aí seria nós, né? A pessoa que estiver lendo. No qual funcionaria como também uma autobiografia no qual este Abraão, o judeu, descreve sua jornada da Alemanha ao Egito e revela os segredos mágicos e cabalísticos de Abramelin ao seu filho Lameque. Internamente, as datas dos textos indicam o ano de 1458. E o livro existe na forma de 6 manuscritos e a proveniência do texto não é definidamente identificada, né? Os manuscritos mais recentes são 2 versões que datam de cerca do ano de 1608 e estão escritos em alemão e são encontrados em Wolfenbüttel, na Alemanha, obviamente, e outros 2 manuscritos estão em Dresden e datam de cerca de 1700 e 1750, respectivamente, ou seja, muito provavelmente talvez seja aí uma reprodução do que seria uma obra original de 1400, né? E a primeira versão impressa dela, também em alemão, data de 1725 e foi impressa na colônia de Peter Hammer. Alguém deve lembrar aí, é o Ketchup Hammer? Eu acho que não, mas... Uma cópia parcial em hebraico
é encontrado na Bodleian Library em Oxford e data de cerca de 1740. E uma cópia manuscrita existiu na França, na biblioteca de Arsenal, em Paris. A cópia francesa desapareceu, mas está disponível em microfilme. Com certeza, algum ocultista roubou. Não, isso daí é certeza. Ah, com certeza. Com certeza. Não, na verdade, eu acho que não acredito que seja um ocultista, mas hoje em dia deve ter na mão de um, né? Só pra constar, a tradução que depois foi feita pelo MacGregor Matters, que foi o Pica da Galáxia da Golden Dawn, ela foi dessa cópia francesa. Então... Já tá subentendido aí. Então, eu não sei se ele viu no microfilme. Tá guardado. Eu não sei se ele viu no microfilme. Pois é. Uma coisa até que eu vou comentar, essas traduções, cara, é a primeira vez que você vê algo em hebraico vir depois de outra língua. Até porque a parte ali, o que, se não me engano, em hebraico tem só apenas o primeiro livro dos 4, a primeira parte, que é a viagem, né, de Abraão, e ela é em hebraico traduzida do alemão. Olha aí. E uma questão dessa do ruim, que eu acho até de tradução, acho que até hoje, para encontrar livros até de Goetia, o problema é a fidelidade das palavras. A pessoa acaba interpretando de uma forma e repassando de outra. Isso pode ocorrer, digamos ali, tem um ritual e é de uma forma e acaba a pessoa traduzindo de acordo com o que ela entendeu, não de acordo com o que está escrito em si. E às vezes isso é um tanto quanto perigoso até, né? Então, eu acredito que é sempre difícil quando você trabalha com qualquer coisa dessas antigas, né? Mas pra dar uma tranquilizada na galera, é lógico que você tem que pronunciar certo. Keter é Keter, Chesed é Chesed, né? Você tem a pronúncia correta. Mas o que mais importante é a sua intenção, né? Então a gente dá esse desconto. Da sua intenção tem que estar clara. Só que para esclarecer a intenção na hora, é necessário que você saiba o contexto e o significado daquilo que você está tratando, né? Então não é só chegar e fazendo, não. Tem que ter realmente um estudo. Sim, com certeza. Mas isso é muito bacana. E sobre essa tradução pro hebraico, né? Do alemão pro hebraico, quem falou foi o cabalista ferradão, né? Que é o Gerson Skolem, né? Foi ele que chegou a essa conclusão, que deu uma olhada, chegou à conclusão de que esse hebraico vinha do alemão, né? A partir da soletração. E hoje em dia, qualquer coisa que tenha a ver com Cabala, que tem o nome do Skolem, ela é tida como lei, né? Olha aí, que bacana. Então você vê que tem uma importância até pros cabalistas que não são herméticos, os cabalistas tradicionais, né, que estudam a Cabala judaica. O livro tem a sua importância, principalmente esse trecho inicial, que mostra uma pessoa, né, buscando a Deus, através dos conhecimentos cabalísticos. Até o próprio Abraão, ele era da Cabala, não é? Provavelmente ele aprendeu um pouco, mas ele já deve ter aprendido já hermética, porque repassado do pai dele. A gente vai ver isso ao longo da história. Depois ele é meio que encontra a Cabala original. É mais ou menos isso que eles querem dizer. Sim, sim. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a prática desses rituais e para que e no que elas envolvem, é muito bom falar que a gente está envolvendo junto com a Abramelin vários outros conceitos que talvez a gente não tenha nem abordado mais profundamente num podcast, apesar da gente sempre estar arranhando, como por exemplo a própria Cabala, né, que a gente ainda não tem um episódio apenas sobre, apesar da gente ter falar em diversos podcasts, né, a própria alquimia da Idade Média, questões de invocação em si, né, não invocação... Não sei, mais pra frente a gente vai falando. E alguns outros conceitos, como a gente tá... Telema, Aleister Crowley, por aí vai, né? Mas eu queria perguntar aí pro Keller, que ele é o mais especialista nesse assunto, eu queria entender mais ou menos como é que tava, a partir de quando esse livro, em teoria, foi escrito, como é que tava essa situação do ocultismo na Europa, né? Porque eu imagino que a Idade Média foi um berço muito grande pra alquimia como a gente conhece hoje. Obviamente, na época, ela era tratada talvez de uma maneira mais prática, o que talvez seja um erro, e que hoje
a tratar de maneira simbólica, mas eu queria entender qual é a relação disso tudo, se o que veio antes, o que veio depois, quais são as possíveis referências que esse livro tá trazendo, ou então aquelas que vão inspirar no futuro, né? A gente deu um toquinho disso aí, que a gente tá falando de Aleister Crowley, etc. Mas eu queria saber um pouquinho um contexto mais aprofundado disso. Vamos lá. Incrivelmente, nesse período você tinha, sim, diversos estudiosos que sempre estudaram de maneira velada. Como a própria história do Abraão, né, o judeu, ele passa, foi o pai dele que ensinou. Então era familiar. Normalmente ensinado a homens e passado de família em família como tradição, né? Normalmente é passado. E então não tinha grupos diretamente de estudo nessa área. A pessoa tinha que se virar para estudar por si só. No período em que a gente está tratando, apesar de tratar no século XV, né, aproximadamente 1460 e poucos, que foi quando deve ter ocorrido a história do Abraão, o judeu, e foi buscar esses conhecimentos, a gente já estava começando a entrar na Europa no prenúncio do que seria o Renascimento. Então você tem essa recuperação de certos conhecimentos antigos, né? Foi no mesmo berço que saiu o Tarô, foi mais ou menos nesse mesmo período, foi no mesmo berço onde você tem a introdução da Cabala de alguns conceitos, e o grande berço místico que tinha conservado todo esse conhecimento foi o mundo árabe. Acreditem ou não, o mundo árabe nesse período ele era o berço mais rico. Era muito comum você ter emires, né, árabes que faziam o seguinte: pediam para os servos dele buscarem em diversos locais do mundo sábios das mais diversas religiões, dos mais diversos conhecimentos, para ter discussões filosóficas e religiosas aos seus pés. Então, apesar deles servirem a Alá, eles tinham essa necessidade de conhecer as outras religiões até para fazer valer a sua. Então, um dos grandes berços disso era o Oriente. Constantinopla mesmo é o local onde o Abraão ele encontra sinais de para onde ele tem que ir atrás desses conhecimentos mágicos. Então, vamos dizer assim que nessa época, né, Constantinopla seria pro ocultismo nessa época que viria a ser talvez a Itália pro Renascimento, né? Exatamente. Seria um ponto de encontro, né? Um ponto espiritual, místico e por aí vai, né? O que eu também não duvido, né? Porque até hoje, se a gente for ver, a gente tá lidando aí com berço cristão também, berço judeu, berço muçulmano, tá tudo ali. Muçulmanos, né? Meio que tudo aí de verdade, né? Apesar de talvez a gente tá tendo uma briga um pouquinho séria com relação a isso, né? Que a gente tá tratando aí sobre fundamentalismo, que é sempre uma grande porcaria quando a gente tá tratando disso. Essa coisa de a gente levar tudo ao pé da letra, né? E, ao invés de tentar escutar um pouquinho do próximo, infelizmente isso talvez tenha acabado se perdendo, né? E tu vê que essa galerinha que não aceita os textos dos coleguinhas acaba até por destruir alguns textos antigos e sagrados que possam ter vindo a ocorrer através da história, né? Infelizmente. Mas se a gente for ver, a gente tem aí uma coisa bem interessante, porque quando a gente for começar a falar sobre invocação, a gente dá pra traçar um paralelo muito legal com o que a gente vai encontrar na Europa com o Sagrado Anjo Guardião, com o que a gente tem aí da cultura dos djinns, né? Os gênios, né? O que a gente tem aí, por exemplo, na cultura pop, o gênio da lâmpada do Aladim, né? Que são essas histórias que a gente tinha dessa época, desses lugares, que eu acredito que também é compartilhada por muitos outros, como era um ponto de encontro da rapaziada, rapaz parava o carro lá, né? No posto da Arábia lá e trocava os manuscritos loucos lá, porque esse lance de invocação pra conseguir algum bem, não só pessoal, como espiritual, né? Um engrandecimento, ele é presente em diversas culturas espiritualistas, não só do Ocidente, como do Oriente. E isso é muito bacana. E todo mundo faz, todas as religiões, ela faz invocação. Tem uma diferença entre invocação e evocação, mas não é relevante agora. Toda religião faz invocação. A religião católica, por exemplo, tem a famosa ladainha dos santos, né? Que você invoca, você pede a presença, a atenção de todos os santos possíveis e imagináveis. Aquele negócio tem meia hora. Dentro da religião evangélica, você tem o pedido do Espírito Santo, né? Chamar, invocar o Espírito Santo para essa presença. Essa invocação seria você chamar algo que é mais perfeito espiritualmente falando que você, para servir de referência e de ponte para você pro divino. Uma ponte Sim. que liga você ao divino. Isso é a religião, né? O religare, o ligar o profano ao divino. E nessa época nesse aspecto específico que a gente está falando, o importante seria chamar o Sagrado Anjo Guardião. E como você falou dos djinns, né? Dos gênios, a própria Golden Dawn chamava o Sagrado Anjo Guardião de gênio, que é uma tradução também dos famosos daimons, que seriam os gênios pessoais das pessoas que inspiram e que ajudam a desenvolver, que significa originalmente no grego o espírito de luz, né, um espírito iluminado, um daimon, e depois foi traduzido para demônio. E aí já era. Aí já era, né? Aí complica. Se perdeu alguma coisa, né? Se perdeu alguma coisa na tradução aí. Tiraram uma letra ali, já distorceu tudo.
Então, galera, a gente pra dar aí que a gente tem de conteúdo aí no livro de Abramelin, a gente tem que contar um pouquinho da história, porque grande parte dele é sobre isso, sobre a jornada de Abraão, o judeu. Então é muito bom a gente não confundir Abraão com o próprio Abramelin, que a gente vai ser um personagem aí mais importante, tanto que dá o nome ao próprio livro, que vai ser encontrado mais pra frente. Então vamos lá. Abraão, ou Abraham, dependendo da versão que você estiver lendo, do inglês, muito provavelmente, foi, ao que tudo indica, um nativo de Mayence, nascido em cerca de 1362. O seu pai era Simon, e também foi adepto da investigação ocultista e da prática mágica, e desde cedo teria guiado seus filhos nos estudos, né? Nessa mesma tradição do pai para filho, né? E numa certa fase da vida, a tutoria do pai dá lugar a outro professor, identificado como o nome de Moses. E a partir daí a gente começa a entrar numa brincadeira que talvez tenha sido de propósito, porque Moses é Moisés, né? Uhum. Provavelmente é mais um nome iniciático, né? Que nem como quando você entra no meio místico, é normal você adquirir um outro nome, que é um nome que vai representar a sua senda. Tipo o Papa, quando escolhe um outro nome pra chamar como vai ser esse meio espiritual. Então você tem nome de todo quanto é tipo. Tem o Frater Totti, tem o Frater Anduces, tem o Frater qualquer coisa, tem o Frater Fim. Tem sempre um nome diferente. E provavelmente esses não são os nomes deles, né? Tanto é que hoje em dia se estuda que o Abraão, na verdade, seria um rabi chamado Yaakov Moelim, porque a história desse Yaakov é muito parecida, como no período de vivência, a quantidade de filhos, muito semelhante ao que se propõe no livro de Abramelin, a história do Abraão, né? Então quando a gente fala Abraão, Moisés, a gente não tá falando do Abraão e do Moisés, tá falando de gente que se inspirou e pegou o nome dele para fazer referência a si próprio. Esses seriam os nomes iniciáticos, igual falaram. Os nomes eles têm os nomes que dizem profanos. Nome profano, que seria o nome de nascença. É o nome do dia a dia, né? Isso. Sim, sim. E é muito interessante porque essa história vai sendo narrada até o momento em que o próprio Abraão, ele acaba se vendo sem qualquer tipo de mestre, porque ele alcança os seus superiores e a partir daí entra numa busca no que ele diz ser o verdadeiro mistério, verdadeira magia, que talvez seja muito parecida com o que o Aleister Crowley vai falar mais pra frente, com a verdadeira vontade. Talvez eu possa fazer uma tradução dessas. Dá pra fazer sim. O que acontece é que o Abraão, ele é um cara com sede de conhecimento, né? O pai dele ensina um pouco, mas provavelmente como era aquele ensinamento velado e talvez na época do pai dele fosse mais proibido, então por isso tão velado, tão fechado, ele vai buscar outro tipo de mestre. Ele encontra, né, um outro mestre, que seria esse Moisés, e logo ele consegue superar esse mestre, né? Ele percebe que até tem uma fala dele no livro que diz que Moisés era um homem bom, mas ele era ignorante no verdadeiro mistério da verdadeira magia. Então ele tem um pouco da prepotência, né, do estudo, e ele vai em busca de mais conhecimento. Sim, é bom e é interessante a gente ver que a gente não tá tratando com um herói da história, mas a gente tá lidando aí com uma... Com gente, né? Com uma força... Ganância talvez não seja a palavra certa, porque é muito usada pelo lado negativo de ser, mas a ambição, né? Aquela coisa da busca pelo verdadeiro conhecimento até a concretização, que talvez lembra muito aí um pouquinho da jornada do herói, né? Então, talvez essa história, não sei se o Keller vai concordar comigo, mas muito dela pode nem ter sido real, ou pode não nem ter sido exatamente da forma como tá contada, mas para mostrar aí talvez uma referência, né? Uma moral da história, né? Algo que seja interessante pro novo aprendiz ter como base, né, de estudo, de incentivo, é feita de uma forma que seja intrigante, né, que seja uma aventura. Então essa talvez seja uma aventura clássica de ocultismo, né, cara, como uma saída de RPG, né? Exatamente, é a jornada do herói, é uma aventura completa. E aquela coisa, não é importante se ela é real ou não. A questão é que ela tem um ensinamento que, para além do texto propriamente dito, é um ensinamento simbólico. Por exemplo, me assemelha muito a história do Abraão, me lembra muito mesmo a história do alquimista do Paulo Coelho, sabe? Interessante. Mas eu acho o Alquimista uma obra muito boa, e é uma obra universal. Tem essa mesma rotina do cara que sai da vida que ele tava para mais conhecimento, né? Vai adquirindo, vai conhecendo, vai se desenvolvendo, e eu acho muito relevante. Sim. Ele acabou por sair depois que superou os seus mestres, né? Acabou saindo do lugar onde estava com seu amigo Samuel, que é dito como boêmio por natureza, e ele vai visitando a Áustria, a Hungria, a Grécia, até chegar em Constantinopla, que é a atual Istambul. E é muito interessante que até esse amigo
Samuel, dá pra ver que parece ser o alívio cômico da história, né? Se a gente fosse traduzir. Precisa, né? Precisa ter um alívio cômico. É um Han Solo da vida. É o Rony do Harry Potter. Sim, sim. E ele se montou a base dele lá em Constantinopla e fixou-se por 2 anos, mais ou menos. E após isso, ele acabou viajando para a Arábia. Em sua época, talvez o maior centro de aprendizagem, como a gente estava falando, né? E logo depois foi para a Palestina e então para o Egito, onde aprendeu grande quantidade desses segredos ocultos, né? Onde estaria aí aquele berço místico dos ocultistas modernos, eu diria, talvez. O Egito tem essa característica de ser o berço do misticismo mesmo. Isso desde o período bíblico, né? Tanto é que Jesus, depois de passar o período dele de criança, né? Ele vai pra onde junto com a família? Pro Egito. Exatamente. Então tem esse simbolismo, né? Tipo, o Egito é o local onde a pessoa vai pra aprimorar a sua espiritualidade. Se você for pra lá hoje, você vai ficar maluco, né, cara? Porque é uma São Paulo de ninguém, né? Com calor e areia. Mas é interessante essa faceta do Egito místico. Sim, com certeza. Não, tem um conto do Houdini, que quem foi o ghostwriter dele não foi o próprio Houdini. Houdini, o ilusionista, o mágico do começo do, se eu não me engano, do século XX. Que quem escreveu foi o próprio Lovecraft, que foi o ghostwriter dele. Então, se vocês forem pegar o conto... Hoje em dia, todo mundo sabe que foi o Lovecraft que escreveu, então muito provavelmente vai estar dentro de algumas das antologias dele. Agora, não lembro exatamente, mas conta como o ghostwriter Lovecraft vai escrevendo, como o Houdini acabou chegando no Egito e acabou se aventurando lá, né, em pirâmides e descobrindo coisas além da imaginação, aquele horror cósmico do Lovecraft. Então tu vê ali uma coisa que era bem da época, assim, né? Bem bacana. Muito legal. Sim. O Egito é, sei lá, pra mim é um dos centros mais, onde tem mais mistérios. É um local onde você chama você pra desvendar alguma coisa. Sim, não, nem só por isso, porque até hoje ele é fonte de discussões e discussões, né? Existe meio que um consenso entre os aliens construíram as pirâmides. Sim. Tem aquela história que dizem que eles iam inundando, né? Em volta e levando as pedras, mas eu não... Sei lá. Então, exatamente. O consenso que eu tô falando é que, assim, existem várias formas consensuais que os próprios pesquisadores falam que, por exemplo, construíram as pirâmides. Não vou entrar aqui no mérito se tem algum poder oculto, se é alienígena ou não, porque esse não é um episódio sobre pirâmides, talvez aí futuramente a gente pode até fazer. Mas até hoje não é certa a forma como eles faziam. Alguns dizem que eles utilizavam os escarabos pra puxar, outros dizem que eles utilizavam de maneira X, maneira Y, inundação, né? Tem até aquele filme maravilhoso, como é que era? 10.000 a.C., que eles usavam mamutes, né? Não sei como é que o mamute ia sobreviver nessas temperaturas, né? Com esse tanto de esforço físico, mas é muito interessante ver como até hoje ele embarca essas discussões meio loucas, né? Quer dizer, eu acho que não importa muito essa questão, né? E isso é bacana, isso instiga a curiosidade, né? Instiga o mistério. E por mais que hoje em dia seja possível cientificamente e tal, não tem aí mistério, tipo, as pedras só poderiam ser cortadas com aquela precisão com lasers e só poderiam ter sido erguidas com os ovos. Não, nada disso, mas não importa no final das contas. O que importa é que é um lugar cheio de mistérios. Que emana seu poder, né? Exatamente. Os hieróglifos só foram descobertos quando Napoleão descobriu a Pedra de Roseta, né? Isso é muito mais pra frente do que a gente imagina. Então é um estudo, né? Uma base de conhecimento que ainda desperta muita curiosidade, né? E muitos mistérios, principalmente no lado espiritual da coisa, né? E foi exatamente nas terras do Egito que o Abraão conheceu o Abramelin, o célebre filósofo da região, Abramelin, e a esta altura, já com idade avançada em uma pequena cidade chamada Araque, próximo ao rio Nilo, lá ele vivia em uma casa modesta, no topo de um pequeno monte coberto de árvores. Lugar clássico do mago, né? Exatamente, né? Coberto de árvores. É o Yoda, né? Cara assim. Eu até fico imaginando, cara, porque quando você pensa em Egito, você já pensa em areia, pura areia e no meio um rio passando. Mas você vê um monte onde é como se fosse um bosque. Essa é a magia do cara, velho. Pois é. Dizem que ele era um homem bem gentil e educado e levava uma vida simples, humilde, regrada, né? Ele era apóstolo do temor a Deus e evitava qualquer tipo de acúmulo de riqueza, né? E ele concordou em ensinar sua sagrada arte ao Abraão com a promessa de que ele abandonaria seus falsos dogmas e passaria a viver o caminho sobre a lei de Deus. Olha aí. Tá convertendo o cara. Pois é. Cara, isso é muito engraçado de pensar, né? Que, tipo assim, eu só vou ensinar todos os segredos místicos que eu faço parte. Invocação do demônio.
demônio. Se você não acreditar em mais nada e for comigo pra essa jornada bacana de vida de, sei lá, de mendiga aqui no meio do mato. Óbvio que nunca vai acontecer, né? Humildade e temor a Deus. Não, inclusive dá muito a crer também que essa questão do achado ao mestre, o mestre acaba por ser, entre aspas, há ali uma certa, talvez, relação de antagonismo no futuro, né? Que é tipo, eu só vou te ensinar se você prometer que você vai fazer isso. E o herói nunca consegue prometer, porque ele não tem aquele nível espiritual ainda de sabedoria, de etc e tal. Então o herói tá ali pra aprender, se ferrar e ferrar todo mundo à sua volta. É aí que vai ocorrer a morte do herói na jornada. Eu imagino que seja dessa forma. Tanto é que o Abraão, ele quebra um pouco das regras aí, né? E ele escreve o livro, que é o que acaba em nossas mãos. Nós, pessoas que não somos nem humildes, nem tementes a Deus. Mas e é compartilhado conosco o conhecimento. Não, mas somos tementes a Asta, Sheran, esse cara é bacana. Mas vamos lá. Muito mais legal. E pelo preço de 10 florins de ouro que foram distribuídos aos pobres da cidade, o Abramelin confiou a Abraão certos documentos contendo uma grande variedade de operações e segredos acumulados durante a vida. E esse conhecimento parece emergir de um cenário ocultista especificamente, mas não exclusivamente judaico, né? Obviamente, a gente tem aí muito dos judeus, óbvio, mas a gente tá falando aí de uma terra como o Egito, né? Que recebe todo mundo, de vários lugares do mundo. E também um exemplo claro disso são as receitas que ele alega para a confecção do óleo e o incenso, né? Que ele acaba por aprender. São alguns detalhes da história que são legais, né? O cataplasma e poções mágicas, né? É interessante falar sobre o incenso e o óleo, porque na verdade ele não inventou, né? São retirados do Êxodo. Êxodo 30, 23 ao 25 tem a descrição dos dois. Do óleo tem em Êxodo 30, 23 ao 25, e Êxodo 34, 36 você tem a receita do incenso. Então você vê que tem aquela coisa, esse incenso, esse óleo era para ser usado no templo, né? Se não me engano, ainda no tabernáculo. Isso, e até bom eu estar comentando aqui, no próprio livro, na tradução portuguesa, tem na página 23 de advertência, tem, digamos, o que o Abramelin teria falado a Abraão ao entregar, né, confiando os documentos. Ele foi dito o seguinte: eu, Abramelin, confiando na misericórdia de Deus, dou a ti e te concedo essa ciência sagrada, a qual deverás adquirir na forma indicada nos pequenos livros, sem omitir nenhum mínimo detalhe em seu conteúdo, e tampouco censurar ou criticar acerca do que pode ou não pode der. Legal, né? Pois é. Posto que o artista que elaborou esta obra pode ser o próprio Deus, que fez todas as coisas a partir do nada. Então aqui a referência, né? Santo Anjo Guardião, advertência prévia, página 23. Isso é legal porque é muito interessante, que eu imagino aí onde que isso tudo se perdeu, né, cara? Quer dizer, um cara lá que era extremamente crente a Deus, que ensina artes ocultas judaicas, orientais, né? Onde que tudo isso se perdeu, galera? Onde que esse pessoal se separou? Porque parece que era o mesmo balaio, né? Imagina que uma faculdade da época ensinaria, sei lá, judaísmo 1 e 2, aí logo depois, na aula das 8 horas, vai ter cristianismo, né? Origem, história, exatamente. E logo depois termina com o Egito Antigo. E você, o segundo módulo é práticas místicas. Caraca, acho que dá pra montar um Hogwarts aí bacana, hein? Se a gente juntar essa galera. Mundo Freak Hogwarts, mandam e-mails que quem sabe a gente monta a nossa universidade mística. Vamos fazer um curso, né? A gente dá um certificado em 10 meses, né? E no final a gente promete chamar a Asta Sheran pra você, né? Se provar ele. Mas você sabe de uma coisa que é interessante, Andrei? Mesmo aqueles que são mais ruins, entre aspas, assim, que tem aquela cara de mal, por exemplo, o pessoal que segue a anti-árvore da vida, né? A árvore da morte, as Clifa, se escreve Clifote, mas se fala Clifa, eles buscam também a iluminação. A mesma iluminação que é dada pela árvore da vida pode ser dada também pela árvore da morte, porque as duas são a árvore, as duas são Deus. Então tem essa coisa de que mesmo aquilo que é profano, na verdade não vai te dar poder maligno pra fazer o mal, vai te desenvolver uma pessoa boa. É curioso isso, né? É aquele lado, é o lado... Você chegou a compartilhar no Facebook esses dias sobre o Jedi do lado cinza, né? Eu me identifico demais com esses caras, velho. É que assim, é que esse maniqueísmo talvez até é meio tolo, né? Da questão de o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é o mal, né? Hoje em dia a gente recai muito nesse aspecto, né? Como as coisas estão hoje em dia. Mas se você for pensar no Star Wars, né? O certo seria se o Luke aprendesse de tudo, né, cara? Que porra é essa de lado negro? Quer dizer, só posso aprender aquele raio elétrico bacana se eu for do lado negro? Pô, dá pra dar uma equilibrada aí bacana, né, gente? Não é?
Eu posso usar isso do lado certo da força também, não é apenas no... Ah, mas é muito mais trabalhoso, né, cara? Vocês já jogaram Star Wars RPG pra vocês darem uma olhada? Você fica tentado ao lado negro. Você tem poder assim de 3, 4 níveis acima se você aceitar o lado negro. É a tentação do lado negro. Exatamente. Bem, vamos lá. Ele acabou por deixar o Egito, né? E seguiu pra Europa novamente, onde fixa moradia em Würzburg, na Alemanha. E tornou profundamente envolvido no estudo da alquimia, que nessa época tava bombando, né? A galerinha lá do posto de gasolina tá lá com os chevetinho, com os 4x4, estavam lá, tudo lá fazendo alquimia na Europa, nesse caso, né? Na Alemanha. E nessa época ele acaba se casando com uma mulher, provavelmente sua própria prima, que lhe dá 3 filhas e 2 filhos. O mais velho foi chamado de Joseph, e o mais novo recebeu o nome de Lameck, no qual foi baseado, indicado essa obra, né? E assim como seu pai, e provavelmente o pai de seu pai antes dele, Abraão instruiu seus filhos homens nos estudos ocultos, enquanto que para as suas filhas deixou dotes de 100 mil florins de ouro. Que é dinheiro pra burro, viu? Ah, imagina, cara. Pra cada uma, né? É, com certeza. Pra época era muito bom, né? E tesouro que este próprio mago atribui aos seus talentos como magista, né? Aí, cara, é aquilo, né? Conhecimento, né? Não só das artes ocultas, como as artes místicas do desconhecido, né, cara? Eu imagino que deve ser muito prezado pela galera da nobreza naquela época, né? Ter ali um mago, né? Que consiga protegê-lo de todas as formas, né? Isso é bacana. Ô, Andrei, aqui encaixa também uma outra característica interessante pra gente falar sobre a magia, que não necessariamente magia você fazer convocar o Beelzebós. Não necessariamente é isso. Você pode, sei lá, acordar de manhã e escovar o seu dente como um ato mágico. Você pode ir para o trabalho e dar a sua aula, no caso professor, ou você trabalhar, operar a sua máquina, conversar com seus clientes de uma forma mágica. É uma postura que você tem para o mundo. Então, disso que traduz a riqueza também do Abramelin. Ele aprendeu essa postura para com o mundo, então a magia trouxe para ele riquezas também pelos contatos, pelas formas como ele lidava, talvez pela educação, o respeito com o porteiro que ele tinha. Isso ajudou a desenvolver, né? Exatamente, exatamente. Essa é mais ou menos a história do Abraão, né? O judeu que acabou escrevendo essa história com todos esses conhecimentos místicos. Mas talvez aí a gente vai entrar um pouquinho nisso. Temos 3 artes aí que a gente vai ter que falar um pouquinho, que acaba esbarrando muito no assunto. Por favor, a gente não vai se aprofundar, mas só pra dar aí um contexto de quando, antes ou depois surgiram e do que fazem, né? Primeiro a gente tem o estudo aí da Goécia ou Goetia, que é dado como a invocação de demônios, né? Ou espíritos, né? Muito depende do que você acredita, que talvez, aí muito provavelmente não, mas viria aí dos tempos dos 72 selos de Salomão, etc. A gente tem aí também o estudo da magia noquiana, que é a invocação de anjos, talvez aí algo oposto, né, uma antítese, eu sei que não é, mas tô trabalhando porque geralmente as pessoas têm essa ideia. E também um pouquinho do satanista do Lavê, né, não sei nem se é assim que se pronuncia, mas tem muito dessa área, eu queria que a gente se aprofundasse um pouquinho em cada coisa, mas uma atenção especial pro satanismo de Lavey, porque quando eu falo satanismo, muito provavelmente a pessoa já tá tendo um ataque epilético ali do outro lado do fone de ouvido, que eu tenho certeza. Mas calma, gente, calma. Nós não somos do capeta. Vamos explicar direitinho, mais ou menos. Vamos lá. Kelly, por favor, dá aí mais ou menos esse conhecimento. Não se aprofunda, por favor, porque cada um vai ter um episódio à parte, tenho certeza disso. Vamos lá. Todas essas artes que o André acabou de citar, elas sofreram influência de alguma forma do período, ou direto ou indiretamente, da magia sagrada de Abramelin. Não tem como não sofrer. A Goetia, ela seria um ensinamento já medieval, talvez mais antigo, que trabalha com a invocação de arquétipos negativos que o ser humano possui. Mitologicamente, a Goetia teria sido desenvolvida por Salomão, que teria aprendido com o selo dele a como prender os 72 espíritos negativos da humanidade.
humanidade, 72 demônios negativos da humanidade. Na verdade, seriam 72 demônios negativos do ser humano. Aí a gente tem aquela discussão se esses demônios são uma coisa psicológica ou se eles são uma coisa que existe praticamente, né? Eu acho que não cabe a gente entrar nessa discussão agora. Mas eles seriam esse controle, como fazer essa coisa negativa trabalhar pra você, trabalhar positiva, como fazer uma energia negativa ruim trabalhar positivamente pra você. A outra coisa que o Andrei falou foi a respeito da conversação com anjos. Também vamos tirar essa coisa de que o anjo é bom, porque se você pegar na própria Bíblia, poucos momentos você vê o anjo fazendo uma coisa legal. Ele vem pra descer couro, matar a criança de egípcio que não pintou a porta na maldição. Ele vem pra tocar fogo na cidade de Sodoma e Gomorra. Ele vem pra fazer, ele é o dedo de Deus, ele vem pra tocar o terror. Então eles seriam energias naturais que não tem fundamento de bom ou mal. Ele só tá aí, né? Eu não posso dizer que o fogo é bom ou mal. Posso fazer tanto uma coisa boa que o fogo me esquentar, como eu posso usar pra tocar fogo em judeu num campo de concentração. Meu Deus do céu, que legal. Cuidado com essas analogias que o pessoal vai achar que você tá falando sério. Não tô falando sério porque meu nome é Marcos Kellar. Então eu seria queimado no campo de concentração junto. Ah, tá. Então se você é judeu, pode fazer piada. Eu posso, eu tenho narigão. Não é antissemita igual o Rafael. Não, e a última, né, que o André citou foi sobre o satanismo LaVey, que ele trabalha justamente com isso. Trabalha com esse conhecimento de que não há bem nem mal, existe a natureza. As coisas estão aí. O próprio Satã do LaVey, ele tem esse nome só para causar impacto, mas na verdade seria a mãe natureza, seria a realidade. E você tem que fazer um contrato com a realidade para você se dar bem nela, porque o mundo é selvagem. Então seria esse princípio. Tanto é que se você pegar os 10 mandamentos satânicos do LaVey, você vai concordar com metade. Quer você seja cristão, budista, islâmico, você vai bater o olho naquilo e vai falar, puta, que legal, parece muito bom. Faz o esquema, imprime pra sua mamãe ler os 10 mandamentos satânicos do LaVey e tira a palavra satânica e pergunta se ela concorda. Depois que ela falar concordo, aí você fala o que é. Vamos dar uma sustinha na galera. Então é mais ou menos isso, né, que a gente vai ter aí como talvez não diria uma pedra fundamental, porque no ocultismo é muito difícil a gente falar sobre pedras fundamentais, né, já que não existe uma origem única ou às vezes uma origem própria, mas é um ponto de referência bem interessante no meio dessa história toda, o próprio Abraham Melin, como a gente está citando aí. Como eu falei, né, o satanismo acaba sendo um marketing, não tem nada a ver com, sei lá, cruz invertida e comer cu de bode, etc. Pra mim isso é coisa de black bloc, né, de gente meio rebelde sem causa que tá querendo causar. Modernista. Não tem nada a ver com isso, mas obviamente que a gente não tá defendendo esse tipo de coisa, né. Só pra constar, André, você falou sobre pedras fundamentais, assustadoramente o que a maioria das tradições vão dizer, quem vai destoar um pouco disso é a tradição da magia do caos, porque ela fala que é filha de todo mundo, mas muitos dos estilos mágicos ocidentais, eles têm como pedra, entre aspas, fundamental, a própria Bíblia, o próprio Velho e o Novo Testamento. É tido como o Grimório Verum, o Grimório verdadeiro. Bacana, bem legal. Então vamos lá, gente. A grande parada prática, talvez, a gente tá falando aí também de incensos, de óleos. A gente pode falar um pouquinho também das outras práticas, se houverem, eu não tenho certeza. Mas o grande foco, né, a estrela principal é a questão da sua conversação com o sagrado anjo guardião, né? Você fazer uma invocação de um ser superior para diversos fins, tá? E agora a gente vai tentar dar uma introduçãozinha aí do que seria entendido como este ser, para que ele serve, como isso é feito e etc. Obviamente a gente vai usar manual, porque Mundo Freak não é isso, a gente só tá dando aí o conhecimento, uma pincelada no assunto. Mas Kélia, por favor. Novamente, só deixar um pouco claro, né? Quando a gente fala sobre essas coisas, elas são bem subjetivas. Então, a maioria das pessoas tem uma estrutura semelhante, mas talvez tenha particularidades distintas. Por isso que na apresentação eu brinquei dizendo que a gente ia cagar a regra, porque é isso que a gente faz. Porque talvez você tenha uma experiência diferente com isso. Então a minha experiência serviu pra mim. Ela não necessariamente vai servir pra você. Mas as estruturas são semelhantes, né? Então, quando a gente fala de Sagrado Anjo Guardião, acho que até quando a gente fez o podcast com o Del Deb, nós falamos que uma forma legal de você imaginar isso é que esse é o seu eu futuro que deu tudo certo. Imagina aquele futuro perfeito onde deu tudo certo.
que conseguiu uma forma de querer se comunicar com você para te explicar como fazer para alcançar ele. Então seria você daqui 20, 30 anos, bem sucedido e conseguiu dar tudo certo na vida, uma pessoa equilibrada, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa desenvolvida, com os 4 corpos desenvolvidos, o corpo mental, o corpo espiritual, o corpo físico e o corpo sentimental, totalmente desenvolvido, que quer te dar dicas de como ser melhor. Isso foi o que a gente falou no cast sobre tarô. Pro texto do Abramelin, né, pro Abraão judeu e o Abra Milim, que é o mago, o Sagrado Anjo Guardião era um anjo real, criado quando você nasce, né? Ele é criado pra você, pra te ajudar. Ele só existe por causa de você. Existe o Sagrado Anjo Guardião, existe também um demônio pessoal, que você tem que desenvolver o seu Sagrado Anjo Guardião, se conectar com ele e dominar esse demônio pessoal, que seria a sua fraqueza. Um tenta você pra sua fraqueza e o outro busca você pra se desenvolver. Esse maniqueísmo é muito tradicional, né? E essa seria a busca. Conversação com o Sagrado Anjo Guardião. Como que eu faço pra mim alcançar esse meu eu superior, esse meu eu melhor, esse meu eu máximo? E através desse contato com o meu eu máximo, eu consigo descobrir o que é a minha verdadeira vontade, que é o outro conceito importante pra gente falar, que seria o que você pode fazer pra melhorar o mundo e pra dar tudo certo pra você. Não é que já esteja escrito, gente, vamos tentar pensar esse conceito. A gente tá trabalhando com ideias, nada disso é real no sentido material da palavra. Não existe uma linearidade, né? Não pode pensar dessa forma, né? Você usou até a analogia do futuro, do homem do futuro, né? Mas não pode pensar dessa forma. A gente está falando ali com uma ideia, né? Com um ideal que talvez a gente, como consciência ativa, né? Desperta, a gente não tem contato ainda, só teria contato através desses tipos de recursos, né? Tratar com o seu lado espiritual mais puro, com talvez aí até talvez, não sei se pode falar dessa forma, mas talvez lidar ali com um pouquinho da fagulha divina, que dá o nosso cerne, né? A ideia original, para que nós somos criados, talvez. Perfeito, eu acho que essa coisa da fagulha divina é perfeita pra gente tratar. Como você sabe que você teve contato com o Sagrado Anjo Guardião? Eu acho muito semelhante também, a maioria deve saber que eu também dou aula de filosofia, eu acho um paralelo, não é idêntico, mas é semelhante também com o conceito da vontade de potência do Nietzsche, né? Que é aquela coisa que quando você tá fazendo, você tá se sentindo bem. Você quer fazer aquilo a vida toda, você não quer que aquilo acabe, sabe? Sei lá, eu tô jogando futebol e eu tô me sentindo um deus naquele gramado e jogando a bola, eu faço o passe certo e eu me sinto satisfeito. Isso é a sua verdadeira vontade. Então essa coisa que você faz com prazer é a sua verdadeira vontade. É o contato com o seu Sagrado Anjo Guardião que dá esse prazer pra você. Então, o que é a busca da conversação com o Sagrado Anjo Guardião? Se descobrir. Assim você descobre a sua verdadeira vontade, descobre o que você faz bem, o que você gosta de fazer, o que você fazendo, você ajuda o mundo. Você desenvolve, você inspira, você facilita e existem ferramentas para você conhecer essa verdadeira vontade. Uma delas seria a conversação com o Sagrado Anjo Guardião, que já é um fim em si mesmo, mas também serve de ferramenta. A outra seria os mapas astrais, para você descobrir mais ou menos quais são as suas tendências. Mas todas elas envolvem meditação pra caramba, pensamento, se você se desdobrar sobre si mesmo, pensar sobre si mesmo, não passar o dia na frente da televisão ou jogando Bloodborne. Alfinetada no Andrei. Meu Deus do céu. Não! E aí, Jonathan, tá achando esse papo muita loucura? Qual é a sua verdadeira vontade, Jonathan? Não, então, eu não achei tanta loucura assim não, cara. É um tanto que... Não tanta, mas um tiquinho. Não, é um tiquinho diferente, mas é algo que já é visto em vários locais, mas não com esses nomes. São conhecidos de outras formas. Você buscar aquilo que te faz feliz, buscar aquilo que você faz bem. Até o próprio... Acho que foi até de Abramelin que começou a ser colocado como anjo da guarda, né? Foi dele. Então, é algo que, por exemplo, são coisas que já estão no nosso meio, mas que a gente não conhece dessa forma. A gente não tem o conhecimento, não foi nos passado esse conhecimento da onde que veio, o que é. E, cara, é muito viajado às vezes você pensar, tipo, pô, tá na minha cara e eu não percebia isso antes. Né? Vamos lembrar que é uma linguagem do século XV, né? Do século XVI. Então, por isso que não tá falando siga aquilo que te faz bem, sabe? Não é um manualzinho simples pra gente ensinar, porque ele é simbólico, ele é antigo, né? Ele trabalha através das analogias, das metáforas, né? Das figuras de linguagem pra transmitir uma ideia. O que é exatamente válido, né? São os que todos os textos hoje da nossa cultura ocidental religiosos, eles tratam dessa maneira, né? Eles trabalham com figuras de linguagem pra passar uma ideia, né? Além, obviamente, de outros muitos relatos, né? Poesias e por aí vai, né? É a forma como eles encontraram pra transmitir uma ideia, né? É Chapeuzinho Vermelho. A ideia não é que o lobo vence ou a Chapeuzinho vence. Não, a ideia
de transmissão disso toma cuidado onde tu tá andando, piriguete, né? Senão tu vai dar problema, né? É a transmissão da história em si, né? Tem uma moral ali dentro. Não é pro mal, não é pro bem, não é pra todo mundo sair feliz, não. É a ideia que é transmitida através de uma história, da fantasia, né? Talvez até do entretenimento, do simbolismo em si. Passar mais facilmente a ideia. Porque, assim, as pessoas só funcionam dessa forma. Elas só conseguem absorver esse tipo de coisa de maneira homeopática, né? Através das coisas. Se você chegar pra você chegar ao seu, como o Marcos mesmo tá falando, cara, você já se imaginou conversando com você há 10, 20 anos atrás? Você muito provavelmente não ia dar bola porque você do futuro ia estar falando. Ah, que isso, esse cara tá falando um bando de bobagem, eu quero seguir o que eu quero, é isso aí por esse meu caminho. E obviamente a gente, como o nosso eu do futuro, há 10 anos seguintes, como a gente é agora, a gente sabe as bobagens que a gente fez, e nossa, como era óbvio na nossa cara estava, só que não adianta a gente jogar verdade, jogar caminhão de lógica dentro de seres imperfeitos, né? Eu acho que eu posso trabalhar um pouquinho nesse conceito. Essas questões das analogias, eu acho que é uma questão assim, eles não deixavam a coisa na sua cara, tipo, é isso. As coisas apenas se revelam àquelas pessoas que procuram aquilo. Exatamente. Então, os iniciados, né? Isso. Então, pra você entender o que você tá lendo, você precisa estudar, você precisa procurar aquilo. Não é uma coisa... todos os livros, igual você comentou, André, antigamente, eles não deixavam na cara as coisas assim. Eram coisas que estavam até próprias, estavam ocultas no meio do texto ali. São analogias, igual você disse, histórias, contos que eles tentam passar o conhecimento que é o que deve chegar a você, mas não de acordo com as palavras propriamente ditas que ali estão. São coisas totalmente diferentes. Você tem que se aprofundar naquilo para poder extrair o que a pessoa está querendo passar para você. Exatamente, perfeito. Vamos falar um pouquinho então sobre o livro, só pra gente entender mais ou menos o que seriam essas práticas, né? Lógico, quem quiser que vá atrás do livro e tente fazer, mas não é uma coisa simples. Basicamente, o ritual de Abramelin, ele é um contato consigo próprio, é uma meditação profunda e pesada, que demanda dinheiro, investimento, gastos, porque no geral é mais ou menos um ano, né? Dá pra fazer em 6 meses. Se eu não me engano, até o Frater Goy, ele disse que ele fez em 6 meses. Só que o livro ele deixa entender que a preparação é um pouco maior para você poder realizar esse rito. Primeiro você tem um investimento muito grande em baqueta, que é a varinha que você vai utilizar, que se eu não me engano é de figueira que tem que ser feito. Você tem um hobby mágico para você vestir. Você tem o óleo, você tem o incenso, você tem os símbolos, você tem os pantacos, você tem a bandeja de prata, você tem até uma criança. Talvez você precise de uma criança para fazer isso. Calma, gente, não é nada sodômico, feio com criancinhas, é uma coisa legal. Pra criancinha também seria bom. Pra fazer esse rito total. Uma das coisas mais complicadas até é você ter o local pra fazer. Porque, em teoria, teria que ser uma casa, com até 2 andares seria o ideal, com uma sacada virada pro norte, uma janela virada pro leste, um quarto onde você vai fazer dele um templo, você vai colocar areia no chão desse quarto pra você caminhar por ela. Então você vê que não é uma coisa que eu posso começar a fazer amanhã de manhã e tal, né? Não tem como você fazer com simplicidade. Até conversando com alguns colegas, eu tenho vontade de fazer isso, né? Esse rito. Eu tenho até um amigo que é um colega alquimista, que ele também tem vontade, e a gente já tinha combinado de, se houver oportunidade, ele vai ser quem vai interferir por mim, né? São 6 meses que você fica fechado num local, com alguém te trazendo comida, com alguém te auxiliando nas coisas. É a única pessoa com quem você vai ter contato. E ele é um cara que eu confio o suficiente pra ter esse trabalho, né? Então a gente já pensou nisso. Então, até seria essa pessoa que ela não entraria e não estaria fazendo até as orações com você, né? Ela estaria apenas, igual você disse, te servindo. Auxiliando, né? Assistência. Ela levaria roupa limpa pra você, levaria o alimento, e seria por isso que ela teria o contato com você. Esse seria o contato, papo, né? Esse seria o contato permitido pra você continuar, porque é algo bem intenso mesmo, de oração e de conhecimento a si próprio. Até porque, se eu não me engano, nesse período que você vai estar fazendo este ritual, este conhecimento próprio, tentando alcançar o seu sagrado guardião, teu anjo guardião, o teu demônio também vai estar te tentando. Então é algo que você vai ter que estar aguentando, porque ele vai estar tentando de um lado para você não conseguir essa libertação de conseguir dominar ele. Cara, aqui a gente encaixa um outro conhecimento assim simples. Quando você começa a ter contato com o seu SAG, né, com o seu Sagrado Guardião, você vai ter também os demônios tentando. E isso é uma coisa muito curiosa. Eu não aconselho, né, mas quem já teve alguma experiência com Goetia sabe que é uma coisa estranha. É como se viesse um pensamento negativo para você de uma coisa bobeirinha
besteirinha que você fez quando você era criança vem intensificada 100 vezes com sentimento de culpa, de raiva de si mesmo. Então você imagina sentir isso com intensidade ao mesmo tempo que você sente a plenitude. Então não deve ser uma coisa muito simples, né, de você trabalhar. Não deve ser um conceito fácil para você assimilar. É o que te tira totalmente do foco que você tá ali. Então você tem que estar preparado, realmente. E intelectualmente... Exatamente. Fiquei uma dúvida agora, porque, não sei, me bateu aqui uma ideia, talvez seja meio louca, mas... Quanto tempo que Jesus tinha andado, perambulado pelo deserto? 40 dias. 40 dias. E ele foi tentado pelo opositor, né? Exatamente. Alguns dizem que foi até 49 dias para bater com a Sefirat Halmer, que aliás é o período que a gente tá fazendo, que seria um mini Abramelin. Sim, é bacana pensar nisso, porque dá uma encaixada legal, né? Até pensando nisso que você falou agora, vem aquela coisa, por exemplo, nós, pessoas normais, digamos assim, que de acordo com os conceitos bíblicos, pecamos, somos sujos, levamos esse fardo, levaríamos em torno desse tempo, né, de 6 meses a 12 meses. Já uma pessoa que era considerada o cordeiro branco, alguém que não tinha pecado, né? Isso, ele já tá limpo em si. Ele seria realmente igual foi tentado para alcançar o seu SAG, né? É bacana, né? Luke Skywalker com Yoda, né? Enfrentando sua versão sombria, né? É muito legal pensar nessa ideia e como é um conceito tão primal, assim, que tá na nossa cultura, no nosso dia a dia, a gente não percebe às vezes, né? Quantas histórias a gente tem aí, essa questão, esse lado de introspecção do herói mais espiritualizado e tal. A gente tem até o Neo do Matrix, tem alguns momentos bem interessantes com relação a isso, que é totalmente, né, cara, a jornada do herói. Eu acho engraçado que parece que as coisas estão tão na cara às vezes, né? Não sei se é porque você começa a ligar os pontos, né? Mas às vezes parece tão na cara. E realmente, se você pegar o livro do Abramelin pra dar uma olhada, você vai ficar meio surpreendido. Porque tem uns capítulos que são instigantes, né? Tem um título, quais são e quais as classes da verdadeira magia. Quais são as verdadeiras magias e quais suas classes. Ou o que deve ser levado em conta para realizar uma boa operação mágica. Como convocar espírito. De que maneira devem ser feitas as operações mágicas. E os poderes, né, que dizem desenvolver são ainda mais interessantes, que é provocar visão, reter espíritos familiares, né? Você controlar certos espíritos. Esses espíritos seriam, na verdade, altos demônios, né? Porque no fim você convoca 4 senhores demônios, esses 4 aprendem a trabalhar para você, porque você agora é o seu SAG. E desses 4, depois você convoca mais 8, esses 8 também vão trabalhar, que são servos dos 4, depois você convoca uma caralhada que vão trabalhar para você sempre. Então você controlou o mal, mais dominar tempestade, transformar coisas em pessoas em diferentes formas, voar, destruir prédio, curar doença taumaturgicamente, esticando a mão, descobrir objetos roubados, caminhar debaixo d'água. Então ele promete diversas dessas coisas, né? Até é bem curioso, uma curiosidadezinha que tem, que o quadrado mágico, que é tipo um amuleto para você voar acima das nuvens, sobre as nuvens, acima das nuvens, ele é feito com letras. E as letras que compõem esse quadrado mágico é NASA. Nossa! É curioso, né? Que é o quadrado para você desenvolver as técnicas para poder voar através dos ares e acima das nuvens. Cara, é interessantíssimo, cara. Eu curti bastante. E a grande questão é que o Abramelin, ele acabou influenciando de diversas formas, né, todo o cultismo posterior a ele. Ele virou um dos pilares básicos, né? Ele, o Caibalion, mais outros livros que nós vamos falar na coluna sobre tarô do Mundo Freak, eles viraram base do cultismo. O próprio Crowley, em um certo momento, ele resolve fazer o Abramelin. Ele realiza no castelo de Boleskine, que pros Telemita, que é os caras que seguem Crowley, virou, a teoria do Crowley, virou tipo a meca deles. Eles rezam pro leste, que é na direção do castelo Boleskine, né, que foi onde o Crowley teria alcançado a iluminação através do rito de Abramelin. E posteriormente ele deu origem ao livro da lei, né, que é o Liber Alveol Legis, aparentemente no contato e por consequência desse rito de Abramelin. E então diversas ordens ocultistas eles incorporaram esses conceitos nas próprias teorias dele. Telema, Rosacrucianismo, a Golden Dawn, o próprio AA. O foco é sempre a conversação com o Sagrado Anjo Guardião. Isso ficou muito claro como foco graças ao Abramelin. Perdeu-se aquela coisa de simbólica, do tipo, você tem que pegar o seu chumbo, que é a sua existência mundana, e transformar em ouro, que reluz, que é brilhante, que é tífera, que é solar. Perdeu-se esse simbolismo para tornar uma coisa mais prática. Você tem que alcançar do seu eu normal, profano, o seu eu evoluído, que é tífera, que é o Sagrado Anjo Guardião, que é o gênio, que é o Atman,
São os diversos nomes para isso. Então, sejam melhores e busquem conhecimento. Bacana. Então eu acho que é um pouco disso, galera. A gente não tem como se aprofundar muito mais, senão vai acabar estourando muito mais o tempo do podcast que a gente já estourou aqui, já utilizou. Mas é isso, né? É óbvio que quanto mais aprofundado, a gente não é um podcast só disso, né? Talvez futuramente, não sei, pode surgir alguma coisa bem bacana, como o Keller tá fazendo aí dos episódios de tarô, mas por enquanto a gente gosta de dar de acabar naquele momento do clímax pra deixar o pessoal instigado a procurar um pouquinho mais, desvendar os segredos e etc. Porque senão acaba ficando sem graça, né? Tudo mastigadinho e cada um tem que fazer a sua própria jornada, né, galera? Então, é isso. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação do Jonathan e do Marcos. Gostaria de dar aqui um momentinho pro Jonathan falar um pouquinho dele, dar os agradecimentos e falar o que achou do episódio. Vai lá. Eu que agradeço aí o convite. Pra quem não sabe, sou já um fã desse nosso caro, nosso ditador do grupo. Tô ouvindo também o grupo do WhatsApp, pra quem ainda não tá participando e quer ter um contato a mais com o pessoal que também escuta o Mundo Freak. É uma boa, tá recomendando aí. Pessoal, só mandar uma mensagem lá no grupo do Face. Entre no grupo do Face do Mundo Freak também. Dê uma olhada no site, que eu, sendo um dos ouvintes que escutam toda semana o Mundo Freak, acabei que não tava dando uma certa atenção pro site. Tem muito conteúdo bom lá. Vamos Mundo Freakalizar todos os nossos amigos. Recomendem e compartilhem o cast. Foi um cast que realmente é para abrir a cabeça, você ter um conhecimento a mais de tudo aquilo que já... É igual eu falei no início. Tudo já tá na tua cara, são analogias que são utilizadas em filmes, em músicas, textos que você já leu, falando sobre isso, e a gente acaba por não ter o conhecimento, não procurar, às vezes se manter fechadinho no mundo, no nosso próprio mundo, na nossa crença ali, você acaba perdendo muita coisa que realmente vale a pena você conhecer. Com certeza. Eu gostaria também de agradecer muitíssimo a participação mega especial, mega especialíssima, do nosso querido ocultista de plantão, Marcos Keller. Brigadão aí, por favor, o momentinho é seu. Eu que agradeço essa oportunidade, né, de estar compartilhando um pouco, porque na verdade a gente não sabe nada, né, cara? A gente vai caminhando, vai pesquisando e vai de curioso, tal qual Abraão foi de curioso também nos caminhos dele. E a gente tá todo mundo na mesma senda, tá todo mundo se acompanhando, e acho que a internet dá essa facilidade de contato, de interação. Por fora isso, acompanhem as postagens sobre tarô lá no Mundo Freak, no nosso site. A cada 15 dias entra uma postagem nova, estudando as cartas, com algumas liçõezinhas e falando algumas coisas sobre os principais livros sobre o ocultismo e o tarô. Que fique aí o convite pra galera que quiser visitar, quiser aprender um pouquinho mais, esclarecer as dúvidas lá no site. Logo mais, estamos aí. Olha aí, galera, brigadão quem ficou até aqui. Agora a gente vai pra nossa área de leitura de e-mails e comentários, e até o próximo programa. E chegamos aqui agora na leitura de e-mails e comentários, aquele momento do feedback, momento do ouvinte, do nosso Mundo Freak Confidencial. Antes de a gente começar a leitura, primeiro de tudo eu gostaria de agradecer a todos os 150 comentários que a gente teve no nosso episódio passado, no 47, os piores vídeos da internet. Primeiro que eu gostei foi o seguinte: muita gente nova apareceu, surgiu, saiu da toca, né? E eu sei que vocês existem porque eu sei os números, tá bom? Eu sei quantos vocês são, não fujam de mim. E outra coisa é que eu vi que também a qualidade dos comentários realmente ficou muito boa. Tem gente que falou, só isso é legal, não tenho nenhum problema com isso, mas isso é legal, não, isso eu realmente não consegui assistir. Mas teve uma galera que iniciou debates homéricos dentro dos nossos comentários lá no Discos. Foi excelente, fiquei muito orgulhoso da galera, acompanhei todas as conversas. Então, só queria deixar claro que eu fiquei
extremamente orgulhoso de vocês. Obviamente não tem como manter esse número, né? Até porque eu acho que isso foi mais causado porque a gente convidou vocês a irem no post, né? Já que vocês tinham que ver os vídeos que estavam linkados. Então, eu convido-os novamente. Entrem mais no site, entrem mais nos posts, deixem seus comentários, porque isso agrega muito valor, não só nas discussões, como pra gente. A gente se sente orgulhoso. É meio que um destaque ali do nosso trabalho. A gente sabe que o trabalho é bom. Todo mundo, um monte de gente chega pra mim, pô, André, eu gosto de vocês pra caramba, vocês estão no meu top 5, no meu top 3, vocês são top 1. Só que assim, falar é fácil, né, gente? É dar aquele curtir, dar aquele compartilhar, não é todo mundo que faz. Então, além, obviamente, de entrar no site e comentar, a gente sempre lembra a todos que, galera, botão curtir, botão compartilhar, RT no Twitter, siga a gente pelas nossas redes sociais. Então, galera, conteúdo é semanal, religiosamente semanal, sempre tá entrando na quinta-feira, seja lá de madrugadinha ou até quase meia-noite, mas toda quinta-feira tá entrando, vocês não podem reclamar disso, né? E obviamente isso aqui não é nenhuma ameaça, né? Vocês têm o direito de comentar ou não comentar, de compartilhar ou não compartilhar, mas eu sei que às vezes dá uma preguicinha daquele negócio, mas lembrem-se que essa é a forma de vocês ajudarem a gente, e quanto mais burburinho fizer, melhor vai ser pra todo mundo, porque a gente cresce e a gente consegue dar coisas mais legais pra vocês. É uma troca justa, né? Então, é isso. Para você mandar e-mail, você vai para contato@mundofreak.com.br ou vai lá na aba contato do site mundofreak.com.br, que você assina lá o nosso formulário e aí manda sua mensagem. A gente não vai mandar nenhum spam pra você, é só realmente pra cair na nossa caixa de entrada. Beleza, galera? Outra coisa, redes sociais eu já disse, Freakbox, muitos números estão esgotados, mas ainda temos alguns, tá certo? Ocorreu uma compra ontem, tô indo sexta-feira pros Correios entregar a camisa de mais um ouvinte satisfeito, quer dizer, vai ficar satisfeito quando chegar a camisa. E é isso, galera. Mesmo assim, continuem, loja.mundofreak.com.br ou então acessem o site. O primeiro link no menu é o Freakbox. Acessem e dê uma olhada nas camisetas e em breve vamos ter mais produtos mega irados pra vocês. Beleza, galera? É isso. E se preparem, episódio 50. Guilherme, e não, sou eu que tô editando, então foda-se, não vai ter feed não. 50 episódios especial. Eu quero números de comentários recordes, tá bom, galera? Deixa aí um relato seu nos comentários, o que vocês quiserem, deixa parabenização. Eu quero que vocês participem com a gente desse momento, beleza? É isso aí, a gente pode partir agora para o momento do feedback. E gostaria de agradecer aqui, atendendo ao chamado de urgência, o Fábio, lá do Gavestática. Opa, tô aqui auxiliando o Andrei nessa leitura de e-mail. Excelente. Para vocês que não conhecem, o Gavestática é um excelente podcast, eu já gravei neles, e eles têm ótimos episódios para quem gosta da temática, além da temática de variedades deles. Tem também lá uns episódios assustadores, de fantasmas, que é irado, eu sou muito fã, e muita gente é fã, que eu sei. É isso aí. Andrei já teve lá, foi um episódio bem comentado também lá. Olha aí. Então vamos lá comentar. Ó, galera, antes da gente começar a ler aqui os comentários, seguinte, não tem como a gente ler 150 comentários, tá? Então pra galera que ficar, e se for pra ler metade, ou se for pra não ler todo mundo, então não lê. Não, eu vou ler, foda-se, não tem nada a ver com isso. Acho que você quiser. Mas eu vou ler aqui os que eu achei interessante. Obviamente tem muito mais comentário interessante que eu não vou poder ter tempo, até porque eu tenho que gravar isso aqui tudo muito rápido, porque o episódio 50 tá vindo aí, a gente tá mega atribulado por causa disso, então eu espero que vocês entendam que a leitura de mês vai ser um pouquinho mais curtinha do que o de costume. Beleza, galera? Mas vocês estão todos nos nossos corações, e se vocês quiserem, acesse o site, acesse o episódio de 47, o post dele, e você vai lá participar das discussões. Estão todas excelentes. Vamos lá. O primeiro comentário é do Stuart Marcelo. Ele fala o seguinte: eu aceito tudo, o Walt Disney ser ocultista, satanista, comunista, dadaísta, só não aceito ele ter feito um ciclo de caminhada tão mal feito assim numa animação. Acho que isso não foi dele, porque nem eu quando comecei era tão ruim. Stuart, que é um excelente ilustrador.
deu aí um ponto interessante. Mas lembrando, Stuart, pra mim isso era mais como um teste de animação em si, né? Não uma animação finalizada, né? Uma forma de trabalhar em ciclos. Então a gente não sabe. Esse foi enviado por WhatsApp, foi? Não, foi o nome do usuário, o WhatsApp do Coxinha. É, o WhatsApp do Coxinha. Cara, esses leitores, caraca, é excelente. Então vamos lá. Esse foi o comentário do WhatsApp do Costinha. Esse nome é estranho, né? Então vamos lá. Bigotten foi concebido após o diretor passar por uma experiência de quase morte num acidente de carro. Resolveu criar esse filme baseado na criação bíblica, muito embora explore outras mitologias. O filme é desagradável, pois foi filmado em negativo, invertido e refilmado por cima das imagens. Eu não faço a menor ideia do que seja isso. E não tem nenhum semitom, só preto e branco. Fora que ele tem uma continuação não oficial, Dean of Celestial Birds, de 2006. Segundo boatos, ainda tem mais um por vir e fechar a trilogia. Excelente. Cara, Bigotten foi como eu já tinha falado no podcast, é um dos vídeos que a gente comentou, o que mais me choca, assim, né? Assim, tem alguns filmes que não são nem relacionados a vídeos misteriosos, algo nesse sentido. São realmente filmes que chocam, né? Pelo nível dos conceitos que é abordado, como vou dar exemplo aqui, aquele primeiro filme lá do... Caraca, minha memória, por favor, não falha comigo. Por exemplo, a gente tem lá o El Paso. É o Topo, que... Caramba, ele é um filme muito bizarro e tem muito dessa pegada, só que ele tem uma temática mais faroeste. E é um filme que dá pra ser mais assistível, né, que o Bigotten, porque o Bigotten realmente, a própria estética dele incomoda, né, é um negócio realmente louco. Tem o Eraserhead também, acho que é do Lynch, do David Lynch, que também é um filme que choca muito. Então, assim, a gente tem diversos cineastas que realmente trabalham com esse tipo de efeito. E não só isso, tem diversos outros aí. Talvez, quem sabe, a gente faça um podcast só sobre esses filmes meio insanos e tal. Mas é que assim, galera, não deixa de ser meio doente, né? E teve uma galera que assim, teve alguns tipos de pessoas. Eu posso aqui ser genérico e vou generalizar mesmo. Desculpem por causa disso. Mas, cara, teve a galera do... Ai, eu achei muito fraco, vocês deveriam comentar vídeos snuff. Não, a gente não vai comentar, a gente não vai por esse viés, principalmente porque, galera, tem gente que consegue assistir as coisas bacanas, tem gente que não consegue. Eu sei que pela internet dá pra encontrar coisas muito piores e coisas reais, mas isso acaba saindo um pouco da intenção do Mundo Freak, que é ser uma diversão. Por mais que você sinta medo, por mais que trate de alguns temas bem absurdos, não é chocar de verdade, sabe? Se for pra isso, cara, desculpa, mas vocês não vão conseguir barrar as coisas que eu já vi por aí. E olha que eu já vi, cara, Two Guys on Hammer, Two Girls on Cup, tá na fichinha. Então, galera, se querem ficar fazendo uma edição de pinto, não é aqui que vocês vão fazer. Eu sei que vocês conhecem vídeos mais assustadores, mas por enquanto, guarda com vocês, por enquanto não vai ser esse o tema do episódio. A gente não é pra ser tão punk assim. E foi a outra galera que realmente se assustou com tudo, né, cara? Ficou com cagaço e não conseguiu dormir, principalmente por causa do podcast. E eu achei excelente. E até quando você vai falar de filmes ou vídeos snuff, você tá saindo um pouco da fantasia e indo de fato pro mundo real, né? Eu não sei se isso é interessante, né? Até pelo que você falou aí, né? A proposta do Mundo Freak, né? Sim. Até porque acaba sendo um nicho do nicho, né, cara? Não é todo mundo que igual eu, sai alguma notícia de acidente e tal, tô lá fuçando pra ver se teve algum vídeo ou imagem que não sai na grande mídia, óbvio, porque vídeos pesados e tal, imagens pesadas. E, infelizmente, eu sempre acabo encontrando, né, cara? Curiosidade é uma bitch. É verdade. Eu não vejo essas coisas, não. Menino do bem. Não deixa cor de bode. Não. Olha aí. Comentário do Pensador Louco. Excelente episódio, caros investigadores. Sei que tenho andado meio ausente dos comentários, mas nunca deixei de ouvir o Mundo Freak. Sempre será um dos meus casts favoritos. Sobre os vídeos, os únicos que não conheciam eram o Robert Johnny, que é obviamente falso, e pelo que eu entendi era para ser o clipe de uma banda ou algo assim. A Cooking Doll, que me lembrou muitas animações de Jan Varmager, que eu não conheço, as quais mostram um mundo de objetos libertos de todas as amarras da realidade.
Esta versão alongada do The Grifter eu não conhecia também, mas não parece ser da mesma fonte. O padrão da segunda parte parece muito aleatório e dispar do primeiro, mas foi legal. Sobre Begotten, sempre considerei uma obra-prima. O filme é uma desconstrução narrativa perfeita e uma história surrealista ao extremo. Aliás, o filme Sombra do Vampiro, do mesmo diretor, também é ótimo, apesar de ser um filme convencional. Suicide Mouse sempre foi, pra mim, um iDozer, que um dia a gente vai abordar aqui. E nada mais, por falar nisso, o iDozer seria um bom tema de... sei porque que tá comentando exatamente. Um dia a gente vai falar sobre o iDozer. A farsa do século. Já deixo aí minha opinião. O Crossdresser e o Fanático por Marionete foram ok, mas não muito mais do que isso. Se estão colecionando vídeos realmente perturbadores, deixarei aqui algum transtorno até hoje. É falso, não se preocupem, mas isso não o torna menos aberrante. Assistam com moderação, estou falando sério. Cara, dá pra gente gravar aí uma parte 2, tá certo? É muita gente, porra. Sério, eu não sabia que tinha tanta gente fã de La Morsa. Vocês são dodóis muito da cabeça, galera. Eu não curti isso. Mas parte 2 vai estar vindo aí no futuro, né? Não tem por que a gente não gravar, né? Eu vou pegar a maioria dessas... que não for zoeira, pelo menos, dessas recomendações. E quem sabe aí a gente faz aí a parte 2, né? Esse La Morsa, esse vídeo aí já foi comentado até num Gava Estática passado sobre creepypastas, né? Eu nunca vi nenhum desses vídeos, cara. Eu não assisto essa porra, cara. Não vejo, cara. Não vejo. Principalmente à noite, né? Que é quando a gente grava, né? É complicado. Então vamos lá. O próximo comentário é do Lucas Bahamut. Ele diz assim: eu gostei bastante do episódio dessa semana. Não conhecia a maioria dos vídeos e senti muito repúdio no vídeo da máscara. Enquanto todos os outros pareciam serem forçados, feitos para causar angústia com edição e produção, Carrie é bizarro justamente por tentar parecer natural e implementar um elemento completamente estranho em contextos rotineiros. Porém, achei que os comentários ficaram um pouco rasos. Podiam ir mais a fundo e descrever suas emoções e medos. Simplesmente dizer que é coisa de pessoas doentias não satisfaz. A curiosidade mórbida é uma característica comum ao ser humano. Somos paradoxalmente atraídos por situações de repulsa, é verdade. De um lado do espectro, alguns sentem pouca curiosidade mórbida e ficam no mais leve. No vídeo cacetadas, replay de uma contusão no jogo de futebol e acidente de Fórmula 1. Estes repudiam coisas mais fortes. Pessoas no meio do espectro sentem mais curiosidade e menos repulsa. Por isso vão mais a fundo com filmes de terror e horror. Já alguns vão estar na outra extremidade do espectro e não satisfeitos, vão atrás da execução, mutilações, violência gratuita, etc. Com o advento da internet, podemos encontrar um refúgio para compartilhar dessa necessidade sem sermos julgados. Este episódio é um ótimo exemplo disso. Os investigadores compartilhando suas curiosidades e repugnos. E, como resposta, os comentaristas também. Eu, do lado mais bizarro do espectro pro lado menos bizarro, vamos ter essa aspecto. Para quem está em uma extremidade do espectro, é realmente difícil entender a outra, devido aos sentimentos fortes causados por esse tipo de conteúdo. Porém, chamar todas as pessoas que gostam de vídeos bizarros de doentes pode ser um exagero. Uma forma simplista de vilanizar aqueles diferentes para se sentir melhor, mais normal, mais aceito na sociedade. Afinal, um mínimo de curiosidade todo mundo tem. Ou não estaríamos gravando, escutando um podcast sobre o assunto. Para deixar claro, eu não chego ao extremo, eu paro nos filmes de terror. Essas cenas desagradáveis podem causar sentimento de culpa, nojo, medo, mas também sentimentos benéficos, como o de resistência, catarse, realidade, exploração e aceitação, como descrito assim. Para entender melhor, recomendo o excelente vídeo que tem tudo a ver com este episódio. O vídeo é Why Are We Morbidly Curious? Olha, bacana, excelente recomendação, eu já conhecia, é realmente um vídeo muito bom. O interessante é que o Lucas Bahamut, ele comentou que sobre essa coisa de as pessoas falarem que são doentes por estar no vídeo, é que assim, né, o Bahamut não é o tipo de coisa mais saudável do mundo, né, vamos combinar. Mas é óbvio, né, cara? Quando a gente brinca um pouco, não, que vídeo doente e tal, obviamente ali tá dentro da psique humana, né? São pessoas que não mataram ninguém, né? São pessoas que não roubaram, não fizeram mal pra ninguém, pra uma população, não foram corruptos, né? Até onde a gente sabe. Então, assim, é óbvio que pela brincadeira tudo é bom, você pode curtir, não tem nenhum problema com isso, tudo fica no âmbito da brincadeira. O que não deixa de ser realmente mórbido. Então, eu acho um cara que fez o Begotten muito mais tranquilo do que, por exemplo, um desses corruptos que tiram
todo o dinheiro do Sistema Único de Saúde e deixa o pessoal morrer na miséria, né, cara? Esse tipo de gente é que são os verdadeiros psicopatas da história. Então é isso, né, cara? A gente fala de tudo no âmbito de brincadeira e tal, mas, cara, você tá pagando seus impostos, tá pagando suas contas, tá tudo certo, cara. Quem sou eu pra ficar julgando você? A princípio não tem nenhum crime nesses vídeos, né? São só coisas estranhas e bizarras. Mas, Andrei, tu tá em que espectro aí da bizarrice? Eu tô no espectro da luz, querido Asta Cheran. Não. Cara, eu curto pra caramba, mas eu admito que tem vídeo que realmente mexe comigo. Mexe com aquela coisa do humano, mas eu acho que a arte é desse jeito, né, cara? A arte trabalha dessa forma. Se ela não mexer contigo, né, qual é... Não tem sentido, né? Não tem muito sentido, né? Se for pra assistir com qualquer coisa, com outra qualquer, né? Não tem. Você precisa chorar, se divertir, rir, né? Se assustar, ter medo, sentir tristeza. Isso é o que é bacana da arte, né? Essa expressão dos nossos sentimentos, né? Dos nossos temores, de tudo que tá dentro da gente. E muitas vezes, por essa vida robótica que a gente leva, a gente acaba não exteriorizando, né? Então é uma forma de escapismo, né? Então aquela pessoa que nunca matou ninguém, mas faz um filme retratando um assassino. Não tem nenhum problema com isso. Talvez isso vai mexer com a cabeça de alguém que já é louco, mas ninguém tem culpa se o cara já nasceu com um problema, se o cara já é um psicopata, né? Mas mesmo assim é uma forma de expressar que eu acho extremamente válida. Bem, beleza. Vou ler aqui o comentário do Anjo Rebelde Nosferatu, que tá sempre mandando e-mail pra gente. Bom dia, caro André, Rafael, Guilherme e companhia do Mundo Freak. Meu nome é Vitor Urubatã, tenho 30 anos e moro em São José dos Campos. Ainda bem que não ficou chateado com as nossas piadinhas do nome do e-mail dele, Anjo Rebelde Nosferatu, de 15 anos. Beijo pra você. Ainda na luta para montar estúdio de jogos independentes. Olha que maneiro. Vitor, se você precisar de qualquer coisa, conta com a gente. Principalmente para projeto de parceria. Se interessar em alguma coisa, quiser sentar com a gente para bolar algum projeto, alguma parada assim, entre em contato. Primeiramente, queria agradecer pelo trabalho excelente que estão fazendo e elogiar a forma como abordam os temas e esse descompromisso que fazem as conversas ficarem engraçadas. Queria apresentar um pequeno disclaimer. Hoje de manhã, o primeiro site que fui visitar foi de vocês. E logo vi o título do podcast. Na hora pensei em pular, pois por um momento pensei que fossem aqueles vídeos reais de assassinato, tortura e outras coisas. Pois bem, felizmente não era nada desse nível graças a Asta, oh Deus, segundo o que ele acredita. Vocês não são tão freaks assim, fico contente por isso. Risos. Primeiro, Suicide Mouse. Eu vi o vídeo e realmente pareceu mesmo um teste de animação como foi citado. Não me pareceu perturbador, mas o som incomoda muito. Digo quem jogou Dead Space com fone de ouvido no escuro e sozinho. Cara, eu não consegui terminar Dead Space. Na verdade, acho que eu não cheguei nem em um terço do jogo. Eu cheguei até a parte que você consegue deixar o tempo lento para passar pelas hélices. Logo aquela parte no comecinho, porque, cara, o jogo, além de sinistro, cara, é um jogo que me enjoa muito, porque ele tem um aspecto muito gore, né? Porque os monstros são como se fossem zumbis espaciais alienígenas. Então você não pode dar tiro na cabeça. E você nem usa uma arma de fogo de verdade. Você usa, na verdade, o que eles chamam de Plasma Cutter. Que como o cara é um minerador, você tem uma arma que corta. Então o que você tem que fazer, na verdade, é desmembrar o seu oponente. Como o jogo tem um gráfico absurdamente legal e uma estética visual extremamente realista, cara, eu fiquei meio mal jogando aquilo ali, cara. Não consegui terminar, não. E ele continua aqui. Na realidade, até achei interessante o vídeo, podendo imaginar a verdadeira face do Mickey por trás de toda aquela alegria. No fundo, aquele ser deprimido e cansado de ser forçado a ser alegre o tempo todo. Cara. O pessoal gosta da minha imitação de Mickey. Pô, você tem talento, cara. Olha aí, sou o próximo Guilherme Briggs. Vou lá xingar o Roger rapidinho. Sacanagem. 2. Humber Johnny. Bom, esse realmente me incomodou por parecer algo real, apesar da voz daquele ser estar totalmente destoada com o peso do vídeo. Enfim, este foi o que mais me incomodou de fato. 3. Begotten. Cara, eu acho esse vídeo uma droga total. Não me perturba, não me incomoda, na verdade é boring demais. O que parece incomodar tantas pessoas é o corte de frames. Aparentemente foi produzido com uma câmera antiga, no qual capta poucos quadros por segundo. Realmente o outro ouvinte ele deu aí mais ou menos a explicação de como é que foi feito. É realmente isso aí.
Quarto, The Grifter. Esse vídeo eu nunca achei completo, mas pelo que falam é perturbador. Na época que eu vi o cast que detalha melhor esse vídeo, eu na hora fui vê-lo e de fato é bem interessante, mas não trouxe qualquer tipo de perturbação. 5. Cooking Idol. Posso estar sendo cético, mas é outro que não me incomodou de fato. Pareceu-me mais bobo do que qualquer outra coisa, sem sentido, como disse Guilherme. Mas talvez o contraste da cor incomode bastante a galera. Sim, é de um vermelho bem carne viva. Isso é bem sacana mesmo. 6. Carrie. Isso é realmente bizarro. Não tem mais o que comentar também. 7. Shay at St. Johnson. Shay St. Johnson. Caraca, Andrei falou do filme Mestre dos Brinquedos. Eu adorava esse filme quando criança e tinha um cagaço dessa parada. Esse vídeo trouxe-me essa nostalgia, mas novamente é meio whatever, sei lá. Eu tenho que fazer aqui uma menção mega honrosa. Mega honrosa. E cara, se você não conhece, se prepare, porque é a coisa mais perturbadora que você vai ver em toda a sua vida. Que é o seguinte... Fábio, você já ouviu falar de um canal chamado How to Basic? How to Basic? É um canal do YouTube? Sério, assiste aqui. Não, nunca vi não. Assiste aqui comigo, Ao vivo, galera. Manda aí. Ao vivo. Esse é o vídeo que eu te mandei, é How to Make McDonald's French Fries. Como fazer as batatas fritas do McDonald's. Vai assistindo, vai comentando comigo. Bem, batatas... Esse cara é muito doente. O cara fumando orégano com o pé, cara. Cara, que nojo. Meu Deus. Até então eu tava achando normal, mas agora... Rapaz, isso aí dá um mundo freak, hein? Então é um episódio. Eu vou te chamar de entrevista, cara, pra gravar com a gente. Bem, basicamente é a vida de um homem solteiro, né? Cara, eu não sei o que te configura um homem solteiro, mas beleza. Mas é isso. Eu deixei isso aí pra ficar bem gravado na sua memória, Fábio. Obrigado, de nada. Eu vou deixar aí o canal do cara, mas assim, gente, isso aqui realmente é doente pra caramba. Que é um cara que ele... sério, Quem tem muito aquela coisa, desperdício de comida, as crianças na África estão morrendo, nem assiste esse vídeo. Não vejo. Cara, sério, coisa de doente. Bem, é isso, né? Mundo Freak é isso aí, né? Essas coisas aí. Agora você aprendeu a fazer batatas fritas ao estilo do McDonald's. É isso aí. Fábio, muito obrigado aí pela sua participação. Quer deixar a mensagem final pros nossos ouvintes? Valeu, Andrei, te ajudando aqui nesse momento, né? Que você precisa editar rapidamente. O nosso recado é para vocês visitem lá o gaveteiro.com. Tem vários textos sobre animes, sobre cinema também, sobre livros, música também. E tem o nosso podcast, o Gave Estática, que alguns episódios atrás tivemos a ilustre presença de Andrei, que sai todo dia 20, por enquanto. Por enquanto, todo dia 20. Quem sabe no futuro vai voltar uma frequência quinzenal. Mas vamos ver. Olha aí. Promessa é dívida, hein? Promessa é dívida. Vamos lá, galera. Então, antes da gente ir embora, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Rapidinho aqui, ó. Não olhe para trás. É só isso. Tchau.